Agradeço ao Procurador-Geral da República, doutor Antônio Augusto Brandão de Ares. Queria só, pela ordem, nós estudamos pelo que está nos autos. O procurador anterior suscitou uma questão preliminar sobre digamos assim, a impossibilidade jurídica de uma modificação da jurisprudência em um espaço de tempo diminuto. Agora, o procurador, na sua última fala, antes de adentrar o mérito, suscita essa questão preliminar. Eu confesso a Vossa Excelência que eu me dediquei a esse tema preliminar, tanto mais que quando da elaboração do novo Código e prevendo que o Supremo Tribunal Federal caminharia para uma corte de uniformização de jurisprudência, nós estabelecemos que a jurisprudência deve ser íntegra, coerente e estável. Então, eu pediria a Vossa Excelência, como presidente, que questionasse o eminente procurador sobre se essa questão da possibilidade, no diminuto espaço de tempo, de mudar a jurisprudência, é uma preliminar, é uma questão de ordem que Sua Excelência suscita, porque, de alguma maneira, consta das razões. E, ainda que seja passando, é preciso verificar. Estou suscitando isso, senhor presidente, não só porque li... Vamos ouvir primeiro o relator. Para ordenar os trabalhos. Presidente. Primeiro o relator. Vamos ouvir o relator. Presidente, precisamos abrir o embrulho. A meu ver, a colocação do colega é inusitada. Se teria o afastamento da apreciação da matéria pelo colegiado em processo objetivo? Foi julgada liminar e agora está se julgando o mérito, é só isso. Senhor presidente, a colocação foi feita pelo Ministério Público. A colocação está dentro dos autos. Eu não estou colocando nada. Não, eu me dediquei na ordem dos trabalhos, ouvir o relator agora. Se colegiado, evidentemente. Após o voto do relator, claro, que outras questões podem ser levantadas. A tradição no tribunal, com a devida vênia, é sempre ouvir o relator. Evidentemente que podem ser levantadas questões, seja pelos colegas, preliminar, seja pelo Ministério Público, seja pelos advogados, mas após ouvirmos o voto do relator. Sim, então, mas a minha condução dos trabalhos é ouvir o voto do relator. Porque terminaram as sustentações orais, agora é o voto do relator. O voto do relator, como Vossa Excelência disse, se o tema está suscitado, vamos ver se Sua Excelência aborda ou não o tema. E, evidentemente, que as questões podem ser colocadas, questões de ordem, questões de fato pelas partes, isso faz parte do procedimento. Mas o que não é da tradição da Corte é que se coloque, né, uma questão, né, antes do voto do relator. É porque aqui é questão de ordem preliminar, mas de qualquer maneira, evidentemente que vamos nos submeter à vontade do colegiado. Mas, normalmente, as questões preliminares antecedem a análise da questão de mérito. Mas qual seria a questão preliminar, presidente? A questão preliminar, eu não vou me estender, mas a questão preliminar suscitada pelo Ministério Público em parecer escrito é sobre a impossibilidade de uma modificação de jurisprudência. Mas diz respeito aos votos que ainda não foram colhidos. Mas essa preliminar pode ser colhida. Ainda não há o resultado? Não há o resultado? Qual é o receio? Sim, não é o receio. De abrir-se o embrulho? Não há receio, senhor presidente. A deferência ao que foi arguído nos autos. Só isso. Presidente, nenhuma preliminar pode obstar o Supremo Tribunal Federal de examinar a matéria numa ação direta de constitucionalidade. Não há preliminar que possa fazê-lo. Data vênia. Senhor presidente, eu não vou polemizar. Essa questão, ao invés de preliminar, seria de fato, do ponto de vista lógico, uma modulação. E isso é uma questão que se coloca a posteriori, conforme o resultado. Senhor presidente, eu me submeto à decisão do colegiado. Agora está se julgando o mérito, é só isso, não tem preliminar. E já tem mais de 500 dias que o relator liberou o voto para julgamento.
Vamos enfrentar. Não, eu não me oponho, senhor presidente, eu estou em deferência ao que arguiu o Ministério Público suscitando isso. E, por outro lado, eu também não concordo com essa tese de que... Os efeitos de uma dada decisão, ministro Luiz Fux, os efeitos de uma dada decisão, para analisá-los, primeiro tem que saber qual é a decisão. Não, sim, sem dúvida, mas eu não vou discutir essa questão. Vou dizer que o Ministério Público suscitou isso e eu enfrentei a questão. Primeiro. Segundo lugar, eu não concordo com a tese de que no controle concentrado não se analisa preliminar porque é obrigatório o exame de fundo. Se faltarem os requisitos da petição inicial da ação de controle concentrado, não se vai à questão de fundo. Então, eu não estou concordando com ambas as afirmações e digo a Vossa Excelência que me submeto à vontade do colegiado, estou apenas destacando isso porque o Ministério Público, a semelhança do Ministério Público no parecer lavrado por outro procurador, se não me engano, do doutor Bonifácio, suscitou essa questão. Só isso. Ministro Marco Aurélio, para o seu voto. E assim o é, presidente. Vivenciamos, não há menor dúvida, dias incertos sob o ângulo republicano. Aonde vamos parar? Há uma máxima, segundo a qual vivendo e aprendendo, mas pelo visto se preconiza que se deve viver e desaprender. O requerente da ADIM 43, pasmem, o requerente da ADIM 43, outrora Partido Ecológico Nacional, hoje Partido Patriota, manifestou-se da tribuna contrariando o pedido inicial, que foi no sentido da declaração da rigidez do artigo 283 do Código de Processo Penal. Mais do que isso, como fiz constar do relatório, nessa mudança de ares, abandonando-se os contornos republicanos, talvez abandonando-se até os contornos democráticos, a Advocacia Geral da União, que pelos artigos 103, parágrafo 3º, da Constituição Federal, tem atribuição única e específica de curadora da lei no processo objetivo, após pronunciar-se com fidelidade absoluta a essa atribuição, veio por escrito no processo mudar de entendimento. Talvez já não se tenha nem mesmo o presidente como princípio básico da administração pública a impessoalidade. É a conclusão a que chego. E já agora surpreendido com o colega fazendo uma colocação com o alcance de obstaculizar o julgamento definitivo das 3 declaratórias de constitucionalidade 43, 44 e 54. Essa última não se apreciou. Pedido de em relação a ela, pedido de tutela urgente. Se obstaculizar o julgamento pelo plenário, daqui a pouco completarei, presidente, 30 anos no Supremo e ainda sou surpreendido com algumas colocações. Surpresa para mim maior, considerados 40 anos de integração a colegiado julgador, mas porque tem o respaldo do Supremo, eu vou ao voto. E vou ao voto acreditando que esta tribuna é uma tribuna livre
acreditando que em colegiado há um somatório de forças distintas, que aqueles que o integram complementam-se mutuamente, acreditando que o colegiado é um órgão democrático por excelência, vence a maioria. Na segunda-feira, presidente, 21 do corrente mês, encaminhei aos colegas o ofício número 13. Por sinal, meu número de sorte não é número de sorte apenas do Zagallo. 13/2019, gabinete daquele que está relatando essas 3 ações. Valeu-me esse ofício até uma picardia de um colega no que disse que eu já estou trocando figurinhas. Mas não foi bem isso, presidente, porque eu tive o cuidado de começar o ofício consignando. Já se disse que o julgamento das ações declaratórias de constitucionalidade 43, 44 e 54 é o do ano judiciário 2019. E correu, eu recebi no WhatsApp, que se estaria reforçando a rampa aqui do Supremo, porque teríamos caminhão subindo a rampa. A visão que tenho sobre o tema em discussão é desde sempre conhecida. A reiterei quando apreciado o habeas 126292, no que, em 2016, implicou mudança da jurisprudência sedimentada a partir do habeas corpus 84078, relator o proficiente ministro Eros Grau, creio que foi professor de Vossa Excelência nas Arcadas. Tal qual o ministro Lewandowski. Tal qual o ministro Ricardo Lewandowski. Representante discente. Julgado em 5 de fevereiro de 2009. Daí permitir-me encaminhar relatório e voto ainda a proferir nas referidas declaratórias, sendo redundância reafirmar o respeito que tenho há mais de 40 anos de atuação em colegiado julgador, pelo convencimento de cada qual dos colegas magistrados. Repito, desde sempre, já deixando o ofício, implemento a resistência democrática e republicana na matéria. Em incontáveis habeas corpus, ação de envergadura constitucional maior, no que voltada a preservar a liberdade de ir e vir do cidadão, implementei tutela de urgência liminar, medida cauteladora ressaltando. Agora mesmo acabo de assinar uma liminar em habeas corpus nesse sentido. E digo que depois da decisão da matéria em processo objetivo, se a conclusão do plenário for diametralmente oposta à minha forma de pensar sobre o tema, observarei, ante a eficácia vinculante, observarei o pronunciamento. Nessas liminares tenho ressaltado, não se pode potencializar o decidido pelo Pleno no habeas 126292 por maioria em 17 de fevereiro de 2016. Precipitar a execução da sanção importa antecipação de culpa por serem indissociáveis.
conforme dispõe o inciso 57 do artigo 5º da Constituição Federal, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, leia-se aqui decisão, apoiando, portanto, acórdãos. Ou seja, a culpa surge após alcançada a preclusão maior. Descabe inverter a ordem natural do processo crime. Que ordem natural é essa? Apurar para, selada a culpa, prender em verdadeira execução da pena. O tribunal, ao apreciar a referida impetração, não pôs em xeque, hoje está, a constitucionalidade, nem colocou peias à norma contida na cabeça do artigo 283 do Código de Processo Penal, segundo a qual ninguém poderá ser preso, senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de sentença condenatória, decisão condenatória, transitada em julgado ou no curso da investigação do processo em virtude de prisão temporária ou preventiva. Custódia provisória concebe-se cautelarmente, associada ao flagrante, à temporária ou à preventiva. Aliás, quanto à temporária, nós ainda vamos julgar uma DIN que está sob a relatoria da ministra Carmen Lúcia, que até certo ponto retrata a prisão do regime de exceção para averiguação, quando se tem a custódia preventiva, desde que se enquadre a espécie no disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal, e não a título de sanção antecipada. A redação do preceito remete à Lei 12.403, de 4 de maio de 2011, revelando ter sido essa a opção do legislador. Ante o forte patrulhamento vivenciado nos dias de hoje, fique esclarecido que nas ações declaratórias de constitucionalidade não havia, quando redigir a liminar, o padrão, não havia ainda 54. 43 e 44, nas quais, questionado o mencionado dispositivo, o Pleno deixou de implementar liminar, ocasião em que fiquei vencido na companhia honrosa de alguns colegas. A execução antecipada pressupõe garantia do juízo, ou a viabilidade, quer dizer, aquele que deseja a execução deve garantir o juízo, ou a viabilidade, garantia ou a viabilidade de retorno alterado do título executivo ao estado de coisas anterior, o que não ocorre em relação à custódia. É impossível devolver a liberdade perdida ao cidadão. O fato de o tribunal, no denominado plenário virtual, atropelando os processos objetivos acima referidos, sem declarar, porque não podia fazê-lo em tal campo, muito embora já se tenha lançado, alguns colegas lancem processos objetivos no plenário virtual, né? A inconstitucionalidade do artigo 283 do aludido Código, e com isso confirmando que os tempos são estranhos, haver em agravo que não chegou a ser provido sequer pelo relator ministro Euriza Vasque, agravo em recurso extraordinário 964-246, formalizado, por sinal, pelo paciente
do habeas corpus 126292, a um só tempo, reconhecido a repercussão geral e confirmado, entre aspas, confirmado a jurisprudência assentada, essa jurisprudência mediante apreciação de um único processo, por isso eu coloquei entre aspas, confirmado a jurisprudência no citado habeas, não é obstáculo ao acesso ao judiciário para afastar lesão a direito, revelado no caso em outra cláusula pétrea, segundo a qual ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Incisos 35, de acesso ao judiciário, tramitação regular do processo, e 54, do artigo 5º da Carta da República. Ao tomar posse, há 29 anos, neste tribunal, jurei cumprir a Constituição Federal, observar as leis do país e não a me curvar a pronunciamento que, diga-se, não tem efeito vinculante, erga omnes, para utilizar uma expressão latina. De qualquer forma, está-se no Supremo, última trincheira da cidadania, se é que continua sendo. O julgamento virtual, a discrepar do que ocorre em colegiado no verdadeiro plenário, o foi por 6-4, e o seria, presumo, por 6-5, houvesse votado a ministra Rosa Weber, fato a revelar encontrar-se o tribunal dividido. A minoria reafirmou a ótica anterior, eu próprio e os ministros Celso de Mello, Ricardo Lewandowski e Vossa Excelência, presidente. Tempos estranhos os vivenciados nesta sofrida república, que cada qual faça a sua parte com desassombro, com pureza d'alma, segundo ciência e consciência possuídas, presente a busca da segurança jurídica. Esta pressupõe a supremacia não de maioria eventual, conforme a composição do tribunal, mas da Constituição Federal, que a todos indistintamente submete, inclusive o Supremo, seu guarda-maior. Em época de crise, impõe-se observar princípios, impõe-se a resistência democrática, a resistência republicana. De todo modo, a sinalização de a matéria vir a ser julgada, com a possibilidade, consoante noticiado pela imprensa, de um dos que formaram na corrente majoritária, e o score foi de 6-5, no habeas a que me referi, vir a evoluir. Destaco ter liberado em 4, Vossa Excelência ressaltou, de dezembro de 2017, para inserção na pauta dirigida do Pleno, ato situado no campo das atribuições da Presidência, as ações declaratórias de constitucionalidade 43 e 44, visando o exame de mérito, bem como, em 19 de abril de 2018, a de número 54, para análise do pedido de liminar. Os processos apenas foram incluídos pela Presidência, depois de liberados, na pauta da sessão plenária do dia 10 de abril de 2019, por Vossa Excelência, foram incluídos. Tendo sido posteriormente excluído do calendário julgamento sem nova designação, pelo menos naquela época de data. Ressalte-se que a última, a 54, está lastreada em fato novo, a evolução na manifestação do ministro Gilmar Mendes,
no exame do habeas corpus 152752, relator ministro Luiz Edson Fachin, a retratar a revisão da ótica que ensejou escassa maioria. As ações declaratórias 43, 44 e 54 versam o reconhecimento, tendo em vista o figurino do artigo 5º, inciso 57 da Constituição Federal, da constitucionalidade do artigo 283 do Código de Processo Penal, no que condiciona o início do cumprimento da pena ao trânsito em julgado do título condenatório. Ante a identidade de objetos, tem-se quadro a direcionar a análise simultânea das ações cujos processos foram distribuídos por prevenção na forma do regimento interno e apensados mediante despachos formalizados em 23 de maio de 2016 e 11 de abril de 2019. Atentem para a organicidade do direito, levando em conta o teor do artigo 5º, inciso 57 da Lei Maior. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. A literalidade do preceito não deixa margem a dúvidas. Culpa é pressuposto da sanção, e a constatação ocorre apenas com a preclusão maior. O dispositivo, foi ressaltado da tribuna, não abre campo a controvérsias semânticas. A Constituição de 1988 consagrou a excepcionalidade da custódia no sistema penal brasileiro, sobretudo no tocante à supressão da liberdade anterior ao trânsito em julgado da decisão condenatória. A regra é apurar para, em virtude de título judicial, condenatório precluso na via da recorribilidade, prender em execução da pena que não admite a forma provisória. A exceção corre à conta de situações individualizadas nas quais se possa concluir, pela aplicação do artigo 312 do Código de Processo Penal e, portanto, pelo cabimento que admito constitucional, desde que haja o enquadramento no artigo 312 do Código de Processo Penal, pelo cabimento da prisão preventiva. O abandono do sentido unívoco do texto constitucional gera perplexidades. Observada a situação veiculada, pretende-se a declaração de constitucionalidade de preceito que reproduz o texto da Constituição Federal. Não vivêssemos tempos estranhos, o pleito soaria extravagante, sem propósito, mas, infelizmente, a pertinência do requerido nas iniciais surge inafastável. Ao editar o dispositivo em jogo, o Poder Legislativo, por meio da Lei 12.403 de 2011, limitou-se a concretizar no campo do processo garantia explícita da Carta da República, adequando-se, vem o detalhe, à ótica então assentada pelo próprio Supremo, no julgamento do habeas corpus 84.078, relatou o ministro Zé Rus Grau, encerrado em 5 de fevereiro de 2009, segundo a qual a prisão antes do trânsito em julgado da condenação somente pode ser decretada a título cautelar. Foi a conclusão do julgamento
desse habeas corpus 84.078. Evidencia a repercussão negativa do entendimento adotado na apreciação do habeas 126.292. Passados 7 anos, e não apenas 2, reverteu-se a ótica que embasou, inspirou a reforma do Código de Processo Penal. Tem-se quadro lamentável, no qual o legislador alinhou-se à Constituição Federal, ao passo que este tribunal dela se afastou. Descabe, considerada a univocidade do preceito, manejar argumentos metajurídicos a servirem à subversão de garantia constitucional, cujos contornos não deveriam ser ponderados, mas sim assegurados pelo Supremo como última trincheira da cidadania, conforme fiz ver ao analisar o habeas corpus 126.292, o preceito não permite interpretações. Há uma máxima em termos de noção de interpretação, de hermenêutica, segundo a qual, onde o texto é claro e preciso, cessa a interpretação, sob pena de se reescrever a norma jurídica e, no caso, o preceito constitucional. Há de vingar o princípio da autocontenção. Já se disse nesta bancada que, quando avançamos, extravasamos os limites que são próprios ao judiciário, como que se lança um bumerangue, e este pode retornar e vir à nossa testa. Considerado o campo patrimonial, a execução provisória pode, inclusive, ser afastada, quando o recurso é recebido não só no efeito devolutivo, como também no suspensivo. Pressuposto da execução provisória é a possibilidade de retorno ao estágio anterior, uma vez reformado o título. Indaga-se, perdida a liberdade, vindo o título condenatório e provisório, porque ainda sujeito a modificação por meio de recurso, a ser alterado, transmuda-se condenação em absolvição, a liberdade, transmudando-se condenação em absolvição, a liberdade será desenvolvida ao cidadão. Aquele que surge como inocente, a resposta, presidente, é negativa. Caminha-se, foi o que eu consignei ao julgar o habeas em que houve a virada de jurisprudência. Caminha-se e houve sugestão de alguém, grande juiz, que ocupou essa cadeira, para a verdadeira promulgação de emenda constitucional. Tenho dúvidas se seria possível até mesmo uma emenda ante a limitação do artigo 60 da Carta de 1988, quanto aos direitos e garantias individuais. O ministro César Peluso, grande juiz, cogitou para, de certa forma, esvaziar um pouco a morosidade da justiça, da execução após o crivo revisional, formalizado por tribunal, geralmente de justiça ou regional federal, no julgamento de apelação. Mas essa ideia não prosperou no Legislativo. O Legislativo não avançou. Porém, hoje, na data do julgamento do habeas, hoje, no Supremo será proclamado que a cláusula reveladora do princípio da não culpabilidade não encerra a garantia, porque antes do trânsito em julgado da decisão condenatória é possível colocar o réu no chilindró.
pouco importando que, posteriormente, o título condenatório venha a ser reformado. O passo, presidente, é demasiadamente largo e levará, já afirmou o ministro Gilmar Mendes, a um acréscimo considerável de impetrações de habeas corpus, muito embora também seja dado constatar o esvaziamento dessa ação nobre, no que vinga a autodefesa, considerada a grande avalanche de processos, e se busca uma base, seja qual for, para o não conhecimento da ação, nomenclatura esta que se refere a recursos, considerados os pressupostos de recorribilidade. Peço vênia para me manter fiel a essa linha de pensar sobre o alcance da Carta de 1988 e emprestar algum significado ao princípio da não culpabilidade. Qual é esse significado, se não evitar que se execute, invertendo-se a ordem natural das coisas que direciona a apurar para, se lá da culpa prender, uma pena a qual não é ainda definitiva. E mais, não se articule com a via afunilada para ter-se a reversão, levando em conta a recorribilidade extraordinária, porque é possível caminhar-se, como se caminha no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo, para o provimento de recurso especial e do recurso extraordinário. Continuo o voto depois dessa transcrição. Também não merece prosperar a distinção entre as situações de inocência e não culpa. A execução da pena fixada por meio da sentença condenatória pressupõe a configuração do crime, ou seja, a verificação da tipicidade, da antijuridicidade e culpabilidade. É dizer, o implemento da sanção não deve ocorrer enquanto não assentada a prática do delito. Raciocínio em sentido contrário implica negar os avanços do constitucionalismo próprio ao Estado Democrático de Direito. Nas palavras de Gustavo Henrique Badaró, não há diferença de conteúdo entre presunção de inocência e presunção de não culpabilidade. As expressões inocente e não culpável constituem somente variantes semânticas de um idêntico conteúdo. É inútil e contraproducente a tentativa de apartar ambas as ideias, se é que isto é possível, devendo ser reconhecida a equivalência de tais fórmulas. Procurar distingui-las é uma tentativa inútil do ponto de vista processual. Buscar tal diferenciação apenas serve para demonstrar posturas reacionárias e um esforço vão de retorno a um processo penal voltado exclusivamente para a defesa social, que não pode ser admitido em um Estado democrático de direito. Encerro aqui a transcrição do que colocado por Gustavo Badaró. O princípio da não culpabilidade é garantia vinculada pela lei maior à preclusão, de modo que a constitucionalidade do artigo 283 do Código de Processo Penal não comporta questionamentos. O preceito consiste em reprodução de cláusula, vamos proclamar exaustão, de cláusula pétrea, cujo núcleo essencial, nem mesmo o poder constituinte derivado, e se propôs uma lei, presidente, para suplantar um projeto de lei para se suplantar a Constituição Federal.
Nem mesmo o poder constituinte derivado está autorizado a restringir. Uma PEC esbarraria no artigo 60 da Constituição Federal, porque senão, se tiver aqui um direito, uma garantia constitucional, eu não sei onde se terá. A determinação constitucional não surge desprovida de fundamento. Coloca-se o trânsito em julgado como marco seguro para a severa limitação da liberdade, ante a possibilidade de reversão ou atenuação da condenação nas instâncias superiores. O problema adquire envergadura maior quando considerada a superlotação dos presídios, destacada pelo Pleno ao apreciar a medida liminar postulada na arguição de descumprimento de preceito fundamental 347 de minha relatoria, com acordo publicado no Diário da Justiça 19 de fevereiro de 2016. Constatou-se o exorbitante número de cidadãos recolhidos provisoriamente, a salientar a malversação do Instituto da Custódia Cautelar e, consequentemente, a inobservância do princípio da não culpabilidade. Inverte-se a ordem natural para prender e depois investigar. Conduz-se o processo criminal com automatismo incompatível com a seriedade do direito de ir e vir dos cidadãos. Daí se extrai a importância do marco revelado pela preclusão maior do título condenatório, quando a materialidade delitiva e a autoria ficam extremes de dúvidas e devidamente certificados pelo Estado juiz. Em cenário de profundo desrespeito ao princípio da não culpabilidade, sobretudo quando autorizada normativamente a prisão cautelar, tem-se essa via, por que não acioná-la da prisão cautelar? Não cabe antecipar em contornos definitivos a execução da pena a supressão da liberdade. Deve-se buscar a solução consagrada pelo legislador nos artigos 312 e 319 do Código de Processo Penal, em consonância com a Constituição Federal e ante outra garantia maior, a do inciso 66 do artigo 5º. Ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória com ou sem fiança. A via de acesso a este tribunal para a salvaguarda da liberdade tem se estreitado sem respaldo constitucional. Em vez de incisivo na tutela de princípio tão caro ao Estado democrático de direito, o Supremo vem viabilizando a livre condução do processo persecutório por instâncias inferiores, despedindo-se de papel fundamental. O quadro reforça imprescindível a adoção de postura fidedigna e rigorosa na conformação dos casos autorizadores da custódia antes do trânsito em julgado da sentença condenatória. Não se pode assentar a culpa para além dos limites expressos na lei maior, quando o próprio processo criminal é afastado do controle deste tribunal. Em resumo, suprime-se simultaneamente a garantia de recorrer solto às instâncias superiores e o direito de vê-la tutelada a qualquer tempo pelo Supremo.
a harmonia com a Constituição de 1988, do artigo 283 do Código de Processo Penal é completa, considerado o alcance do princípio da não culpabilidade, inexistindo campo para tergiversações que podem levar ao retrocesso constitucional, cultural em sentido maior. Uma vez realinhada a sistemática da prisão à literalidade do artigo 5º, inciso 57 da Carta da República, no que direciona, vamos repetir a exaustão, a apurar para, em virtude de título judicial condenatório precluso, na via da recorribilidade, prender em execução da pena, surge inviável, no plano da lógica, acolher o requerimento formalizado em caráter sucessivo nas ações declaratórias 43 e 54, concernente ao condicionamento da execução provisória da pena ao julgamento do recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça, como se esse tribunal fosse um Supremo Tribunal de Justiça, nivelado ao verdadeiro e único Supremo. Repito, o princípio constitucional da não culpabilidade pressupõe, para ter-se o início do cumprimento da sanção, o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, a revelar a existência de pronunciamento precluso na via da recorribilidade. Ante o princípio do terceiro excluído, uma coisa é ou não é, não havendo espaço para o meio termo, ou bem se tem título alcançado pela preclusão maior a autorizar a execução da pena, ou não se tem, sendo forçoso reconhecer a natureza provisória da execução daí decorrente, quadro discrepante a mais não poder, do versado no preceito cuja redação não vai além de reproduzir o previsto no texto constitucional. Da tribuna se disse que, a se admitir a inconstitucionalidade do artigo 283 do Código de Processo Penal, se teria que caminhar em idêntico sentido quanto ao inciso 57 do artigo 5º da lei maior decorrente do poder constituinte enquadrado como originário. Revela-se impróprio, presente a garantia estampada no artigo 5º, inciso 52 da Constituição Federal, cogitar da existência de terceiro grupo a partir de argumentos metajurídicos, os quais não seduzem a ponto de suplantar no controle objetivo de constitucionalidade a literalidade da norma. Vale esclarecer que no julgamento pelo plenário do pedido de tutela de urgência, fase processual na qual, em sede precária e efêmera, busca-se, sob o ângulo do risco, o implemento da providência possível a fim de evitar-se prejuízos maiores, cogitei, vencido na extensão maior do voto, determinar a suspensão de execução provisória da pena de réu cuja culpa estivesse sendo questionada mediante recurso no Superior Tribunal de Justiça, levando em conta o alto grau de reversão das sentenças penais condenatórias no âmbito daquele tribunal, intérprete da legislação federal, espaço prioritário de aplicação do direito penal. Em exame à matéria de fundo, quando analisado em definitivo a rigidez de determinado preceito à luz da Constituição de 1988, surge cenário diverso. Descabe
tendo em vista o alcance do princípio da não culpabilidade, admitir-se a gradação da formação da culpa para fins de incidência da garantia em jogo. Seria, como falei, despedir-se o Supremo da tarefa que lhe é própria de guarda da Constituição e transformar, alçando a uma hegemonia, o Superior Tribunal de Justiça. E eu não sei por que se escolheu colocar o vocábulo superior em primeiro lugar, ao invés de Tribunal Superior de Justiça, transformar em Supremo Tribunal de Justiça. O quadro revelador de delinquências de toda ordem, de escândalos, no campo administrativo considerada corrupção inimaginável, apenas conduz a marcha processual segura, lastreada nos ditames constitucionais e legais. Longe fica de respaldo a reescrever-se a Constituição Federal e a legislação que dela decorreu, muito menos pelo Supremo, em desprezo a princípio básico da República, o da separação e harmonia dos poderes. Não é o fato de o tribunal assim o ser, de os pronunciamentos que formalize não ficarem sujeitos à revisão judicial, que levará ao desrespeito à ordem jurídica constitucional, sob pena de perda da legitimidade das decisões que profira e de não se saber onde se parará. A instituição responsável pela rigidez da lei maior exerce papel de importância única e dele não pode, repita-se, despedir-se ante o risco de vingar o critério de plantão, desmando de toda ordem, a intranquilidade na vida gregária. Urge restabelecer a segurança jurídica, proclamar como mezinha a regra segundo a qual, em direito, o meio justifica o fim, mas não o inverso. Dias melhores pressupõem a observância irrestrita à ordem jurídico-normativa, especialmente constitucional. É esse o preço que se paga ao viver em Estado democrático de direito, não sendo demasia relembrar Rui Barbosa, quando recém-proclamada República, em 1892, ressaltou: com a lei, pela lei, dentro da lei, porque fora da lei não há salvação. Julgo procedentes os pedidos formulados nas declaratórias de número 43, 44 e 54, para assentar a constitucionalidade do artigo 283 do Código de Processo Penal. Como consequência, simples consequência, já que estou julgando um processo objetivo e não subjetivo, determino a suspensão da execução provisória de pena, cuja decisão a encerrá-la ainda não haja transitado em julgado, bem assim a libertação daqueles que tenham sido presos ante exame de apelação, reservando-se o recolhimento aos casos verdadeiramente enquadráveis no artigo 312 do mencionado diploma processual, casos que realmente desaguam na prisão preventiva. O proclamado abrange o pedido sucessivo formulado na ação declaratória número 43, no sentido de poderem ser implementadas analogicamente ao previsto no artigo 319 do Código de Processo Penal, medidas alternativas à custódia, quando o acusado cujo título condenatório não tenha alcançado a preclusão maior. É que se pretende, em última análise,
realinhar a sistemática da prisão à literalidade do artigo 5º, inciso 57 da Constituição Federal. Explico. O manejo de providências diversas pressupõe a impossibilidade de prender-se indivíduo antes do trânsito em julgado do pronunciamento, situação na qual cabe ao magistrado cautelarmente impor, com os cuidados de estilo, a preventiva ou outras medidas descritas na norma processual. O pedido sucessivo apenas evidencia que, antes do exaurimento dos mecanismos recursais, surge inadequada a prisão do réu, salvo, exceção, portanto, salvo se atendidos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Essa sistemática é suficientemente restaurada com o reconhecimento da constitucionalidade do preceito em jogo, cujas balizas direcionam pedagogicamente a excepcionalidade da custódia. Como voto? Agradeço ao ministro Marco Aurélio.